Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos analisar o Campeonato Goiano que teve até agora 2 rodadas. Cada rodada tem 6 jogos, então tivemos 12 partidas. E foram marcados 24 gols, média de 2 gols por jogo. Artilheiros, Alex Henrique da Aparecidense e o Lucão do Break do Goiás, cada um fez 2 gols. Surpresa! Com certeza o Jaraguá. O Jaraguá está entre o Goiás e o Atlético. O Goiás está na terceira colocação com 4 pontos, o Atlético na primeira com 6 pontos por causa do saldo de gols. Em segundo está o Jaraguá. Com certeza o Jaraguá nesta posição, um time estreante na primeira divisão do futebol brasileiro, não se esperava que em 2 rodadas ele estivesse nesta condição. E esses 6 pontos pode parecer pouco, mas eles significam bastante para o Jaraguá. Porque se conquistar mais 6 pontos, e olha que tem muitas partidas pela frente, tem mais 10 jogos pela frente. Se conquistar mais 6 pontos em 10 jogos, o Jaraguá deve permanecer na elite do futebol goiano. E esse é o objetivo desse time estreante, o principal objetivo. E se conquistar mais pontos, pode beliscar uma classificação para a próxima fase, o que seria extraordinário para a equipe de Jaraguá. Então, esses 6 pontos eles são importantes para o Jaraguá e são surpreendentes. E o outro detalhe é que o Jaraguá ainda não sofreu gols na equipe do campeonato, ainda não sofreu gols neste campeonato. O Atlético também não sofreu gols e o Craque de Catalão foi outra equipe que não foi vazada ainda no campeonato goiano. Enquanto isso, a Napolina não fez gol no campeonato. Mas eu não considero a Napolina uma decepção. Eu ia falar da decepção aqui, a decepção para mim é a Aparecidense. A Napolina é uma constatação da pré-temporada ruim que o time teve na preparação para o campeonato. Contratou um time, depois mudou de time, mudou de gestor de futebol, mudou de treinador. E não há time que resista a isso. Não há entrosamento que resista a essa situação. Então a Napolina, se montando no meio do campeonato, vai ter que contar com muita sorte, muito trabalho, muita dedicação dos seus profissionais para que não faça um campeonato desastroso, para que não corra risco de rebaixamento. A decepção para mim é a Aparecidense, 2 jogos, também 2 derrotas. Tanto é que o técnico já foi demitido, o João Paulo Sanches, e foi efetivado o Romerito. Romerito, ex-jogador do Atlético, no Vila Nova, jogou no Goiás, no Sport Recife, no São Caetano, no Santo André, campeão da Copa do Brasil, um cara extremamente vitorioso, inteligente, que já vinha trabalhando como auxiliar técnico permanente da Aparecidense há algum tempo. Trabalhou também nas categorias de base, então agora ele é efetivado como técnico da equipe da Aparecidense. Boa sorte para o Romerito e a Aparecidense, pelo jeito, vacilou em alguma coisa no planejamento, porque trocar um técnico com 2 rodadas não é normal. Em relação à liderança do Atlético, um time que está sobrando nessas primeiras rodadas do campeonato, começa muito bem a competição. O Goiás ainda sofre na questão física, ainda precisa aprimorar a sua questão física. Sofreu no primeiro jogo, no segundo tempo contra a Aparecidense, e sofreu quase o jogo inteiro do jogo contra o Iporá. O técnico Ney Franco disse que a prioridade do Goiás, por enquanto, nessa primeira etapa do ano, é a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Então, o Goiás está usando o Campeonato Goiano para condicionar e dar ritmo aos seus jogadores. Estreia na Copa do Brasil dia 5 de fevereiro contra o FAST, em Manaus. E no dia 11 estreia na Copa Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai, contra o Sol de América. Então, o Goiás, gente, ainda não entrou praticamente no campeonato. Eu vejo que, mais uma vez, Atlético e Goiás vão dividir as forças no campeonato, vão medir as forças do campeonato. São as 2 equipes mais fortes, disparadas na competição, e aí depois vem o resto. Outros têm chance? Tem. No mata-mata tudo pode acontecer. Você segura um 0-0 no jogo, aí no outro você segura outro 0-0, você leva para os pênaltis. Então tudo pode acontecer. Mas em
condições normais, Atlético e Goiás caminham para mais uma vez decidir o campeonato goiano. Vila Nova, situação do Vila, complicada. Montou um time modesto e sabia que era modesto. Montou um time do nível dos times do interior, por exemplo. Foi lá e pegou 3 no Aparecida, pegou 3 no Jaraguá, pegou o técnico do Jaraguá, pegou o Celcinho, que para muitos é um ex-jogador, inclusive para mim, e reforçou bem, por exemplo, com o Bambu e com o Gilcinho, que vieram do Atlético. Então, eles estão sofrendo pela falta de investimento. Ah, não investe porque não tem dinheiro. É verdade, mas é essa a situação. O Vila Nova, com certeza, não é um time para brigar pelo título do campeonato. Mais uma vez, o Vila Nova não briga por título. Pode ser que no decorrer do campeonato reforce, que melhore e assim por diante. Mas hoje não existe essa situação. Vemos Goianésia e Craque muito fortes no interior e muito organizados. O Grêmio Anápolis é o time de Anápolis mais organizado. O Iporá, ele apresenta algumas novidades, alguns jogadores interessantes. Tem um tal de Felipe Jesus lá que vai fazer sucesso no campeonato. Anotem esse nome. O Anápolis apenas 1 ponto conquistado no campeonato, fechando o G8. E aí vem Vila Nova e Goiânia na 9ª e 10ª colocação. E na faixa do rebaixamento estão Aparecidense e Anapolina. Portanto, essa é a análise inicial do Campeonato Goiano. Repito, 2 rodadas, 12 jogos, 24 gols marcados. Atlético 100% de aproveitamento ao lado do Jaraguá. Quem diria, hein?